E aí, pessoal? Eu vou falar um pouco mais baixo hoje, pelo mesmo motivo do outro vídeo, vocês já sabem. Ahn, eu não tenho muitas novidades, para ser sincero. Ahn, eu não li mais livro nenhum, não li mais O Mão Esquerda da Escuridão, tenho que pegar para ler eventualmente. Para ser sincero, eu terminei de ler o pós-fácil e tudo que tinha de texto nesse livro, então ele está 100% zerado. Estou bem feliz por ter finalizado ele. Mas uma coisa que eu fiz, inclusive, no vídeo anterior, eu já tinha feito, já tinha começado, mas eu não cheguei a comentar, eu esqueci. E eu vou comentar nesse. Eu voltei a jogar algumas demos. Faz tempo que eu não jogo videogame e eu tô eu tô tentando retornar com as minhas atividades, né, que eu sempre fiz, mas que deixei de fazer por qualquer motivo. E assim como eu fiz com o livro, de começar aos poucos, e ler esse livro de contos me ajudou. Desculpa, eu tô com sono, tá? Então eu tô meio lento. Ler esse livro de contos do Jean me ajudou muito a entender mais o ritmo e conseguir completar, né? Tipo, aquela sensação de começar e finalizar algo. Ah, é legal. E é uma coisa que eu tava buscando com aquele livro do A Mão Esquerda da Escuridão, mas ele nunca acabava. E isso tava me deixando um pouco agoniado. Mas o que eu ia falar é que eu voltei a jogar alguns jogos. A demo é interessante porque é curto, né? Então eu consigo testar o jogo sem estragar tanto a experiência. Eu tenho uma noção de como é o jogo. E isso pode me servir como uma espécie de curadoria pro... Eu tô limpando o óculos, tá? Não é legal limpar na camiseta, mas tá muito ruim de enxergar e foda-se. Já serve... Tá a mesma bosta. Já serve como uma curadoria pra quem sabe um dia voltar a fazer vídeo pro YouTube, que é um dos objetivos, né? Voltar com o Sem Controle e com o Prismalhama. O Prismalhama já estava mais engatado, pra ser sincero. Eu já tinha feito vários estudos do Analytics. Eu vi que aquele canal tem muito potencial. O formato do vídeo que eu estava fazendo era muito assertivo. Analisando os números pro tempo que eu tinha publicado, né? Tipo, tava muito bom. Tudo bem que não são vídeos que bateram mais de 1000 views, né? Alguns sim, outros não. Mas considerando que o canal tem 200 inscritos e era extremamente novo, né, na época, era algo muito bom. Então, quem sabe aí o Prismalhama já não volte antes mesmo do Sem Controle. Isso porque o Prismalhama eu tenho mais... Eu sinto que eu tenho mais controle do conteúdo do Prismalhama do que do conteúdo do Sem Controle. Eu acho que o Sem Controle ele acabou se tornando algo que eu não tô curtindo muito. Minha ideia nunca foi só fazer gameplays. Minha ideia sempre foi trazer alguma coisa mais elaborada, como era o Detonado de Crash. Eu queria fazer isso para os outros jogos de Crash e para os jogos de Spyro, que são meus dois jogos preferidos de Play 1, né, da minha infância. Então, mais até o Spyro do que o Crash, embora eu seja completamente fã do Crash. Spyro sempre foi algo que falou mais alto comigo, né? Mas eu nunca cheguei a gravar. Mas o que eu vim falar, na verdade, eram sobre duas demos. A primeira demo é das duas demos que eu joguei recentemente, né? The Eternal Life of Goldman. The acho que é Eternal, né? Tá certo. E o outro que eu testei foi Darwin's Paradox. Vamos lá. O Eternal Life of Goldman, eu achei o jogo muito bonito. O jogo parece desenhado à mão. Eu achei belíssimo. É um jogo espetacular, um espetáculo visual de verdade. Ele tem uma gameplay... Embora eu não tenha jogado Cuphead, ele me lembrou Cuphead, principalmente nos trechos mais difíceis, que é aquela coisa de ter o timing para saltar. Tem as batalhas contra os chefes. Teve uma batalha contra chefe, né? E ela era semelhante, tinha aquelas bolas rosa e tal.
Eu achei muito legal. A dinâmica inicial da demo foi bem gostosa. Foi desbloqueando novos. Tipo, o personagem é um senhor de idade e ele usa uma bengala. E aí ele tem. A bengala tem 3 seções, né? Tem a parte do cabo, onde a gente segura, né? Tem a parte do. É que não é cabo, né? Eu não sei como é que é o nome daquilo. Enfim, tem o. Começa com um negócio meio quadradinho, e aí tu consegue pegar um outro que é uma argolinha, tipo de guarda-chuva. Aí tem o cabo e tem a ponta. O cabo eu consegui trocar 2 vezes por um de alumínio, metal, não sei o que que era, e depois deu um upgrade dentro desse mesmo de metal. E o último, a ponteira que vai no chão, né, que bate no chão, eu não peguei nenhum upgrade disso. E essa ferramenta ela serve para pular, né? O Goldman, ele usa a bengala para dar um salto maior e para bater nos inimigos também. E com o gancho da bengala ele conseguia agarrar em algumas argolas ou até mesmo em carretel, sei lá, como é que é o nome disso? Cabos, né, para escorregar. Muito legal, muito divertido, muito diverso, simples, mas diverso. O universo parece ser bem fantástico, no sentido de fantasia mesmo. Tem monstros, enfim, mistura um pouco da realidade, mas com muita fantasia. E eu achei muito legal, muito atrativo, sabe? Porém, eu achei a demo muito longa, muito longa. Eles dizem ali que é terminável em 1 hora e meia. Eu levei. Eu joguei por 6 horas a demo. Quando bateu 3 horas de gameplay, eu senti que, pô, tá demorando, né? Parece que eu tô jogando o jogo. Aí eu fui ver uma gameplay no YouTube pra ver onde eu tava, mais ou menos, né? Na timeline. Eu tava na metade. Então, tudo bem, a gameplay no YouTube tinha 1 hora e 24 minutos. Mas eu olhei um pedacinho do cara jogando, o cara tava rushando, correndo. Assim, não tava prestando atenção em nada. Não sei se tava lendo os textos, acho que não. Eu também não precisava ter dado tanta atenção assim pros textos, porque se eu pretendo jogar o jogo final, aí sim eu tenho que ler o texto, né? Mas de qualquer forma, eu tava curtindo o jogo. Mas eu achei ele lento, né, depois de um tempo. Mas talvez seja mais culpa minha do que do jogo, porque eu fiquei tão encantado com aquele mundo e com as habilidades e tal, que eu explorei um pouco mais, fui um pouco além da conta, talvez. E o outro jogo que eu joguei agora, acabei de terminar e foi bem curtinho, na medida, sinceramente, Darwin's Paradox. Darwin Paradox, não sei como é que fala, né? Darwin Paradox. Que é um polvo, é um jogo da Konami, e ela faz uma homenagem ao Metal Gear. É um jogo de stealth, com um polvo, aí tem que fugir das luzes, tem bastante parte aquática. Ele é bem semelhante a Inside, tipo, eu senti que tava jogando Inside algumas partes, mas desafiador na medida, sabe? Ele te pune por erro próprio, de tentar ir muito rápido, de não prestar atenção. O jogo não é difícil por difícil, sabe? É bem bom, bem gostoso. Tô louco pra jogar esse jogo. Acho que se eu vier a fazer vídeo pro canal, esse vai ser um dos jogos que eu vou querer jogar com certeza. E fiquei pensando, né? Nunca joguei Metal Gear, nenhum deles. Se Metal Gear for tipo isso, com certeza eu vou gostar. Então talvez eu tenha que dar uma testada, né? Talvez não, com certeza. Eu tenho que testar Metal Gear. É um dos clássicos aí que eu nunca joguei e eu acho que é importante. É importante jogar clássicos, assim como é importante ver filmes clássicos, ouvir músicas clássicas, não música clássica do gênero, embora também seja uma boa, talvez. Mas ouvir músicas que se tornaram clássicos, né? Acho importante. Livros também. Acho que é importante a gente estudar pelo menos o que foi um dia, ou o que ainda é popular, né? O clássico, o que se tornou clássico, enfim. Tô devaneios aí. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre os jogos. Tô passando por uma fase onde eu tô pensativo sobre o conteúdo que eu quero produzir pra internet.
Até sobre esses vlogs, eu tô fazendo esses vlogs de um jeito mais cru. Gosto disso, não vou negar, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu desse um pouquinho de atenção para esses vídeos, eu conseguia tornar eles vídeos mais atrativos. Não tô dizendo em entupir de meme, nem nada do tipo para esses vídeos aqui de maneira alguma, mas passar num corte automático para cortar pausas, pensamentos, aproveitar que o corte foi feito e intercalar takes para dar um pouco de zoom out, enfim, tornar as coisas um pouco mais dinâmicas, talvez atrativas para olhar. Quem sabe botar uma trilha. Embora eu goste do silêncio, eu acho que esse silêncio aqui é bem característico de vlog antigo. E a ideia desses vídeos é trazer esse jeito de vlog mais clássico, né? Mais raiz. Que eu sinto tanta falta de encontrar um canal que faça isso. Eu também acho que nem cabe mais no YouTube um vídeo desses. Enfim, ontem foi dia da mentira. Queria ter preparado algum conteúdo especial pro canal. Mas tô com muito sono. Mas acho que nem vale a pena, né? Eu já fiz um chamariz 1 ano e meio atrás, prometendo que ia voltar, não voltei. Tô cansado de prometer, isso é uma coisa que eu comentei comigo mesmo esses dias, converso sozinho. Uma pessoa que promete pouco, ela consegue ter uma moral maior do que uma pessoa que promete muito. Tipo assim, óbvio, né? Essa frase ficou óbvia, mas vamos lá. Uma pessoa que promete pouco e cumpre metade, ela acaba passando uma imagem muito mais positiva do que uma pessoa que promete muito e cumpre metade. Falando assim, parece bom. A pessoa prometeu 100%, cumpriu 50%. Metade. Para os dois casos, isso serve. Mas a quantidade de promessas, ela influencia muito, muito mais do que a gente imagina, porque a gente não para pensar, né? Por exemplo, uma pessoa que promete 2 coisas e ela cumpriu uma delas, ela não cumpriu a outra, mas ela cumpriu uma. Ela não vai causar o mesmo impacto negativo do que uma pessoa que promete 100 coisas e cumpre 50. Ela cumpriu 50, é bastante, mas ela não cumpriu os outros 50. E por mais que seja metade nos dois exemplos, no primeiro exemplo, onde a pessoa prometeu só 2 coisas e cumpriu uma delas e a outra não, ela sai como alguém que cumpriu o que falou, embora ela não tenha cumprido uma das coisas. Eu acho que isso é porque a quebra de expectativa, ou a decepção, né, nesse caso, ela atinge uma menor quantidade de pessoas. Se tu promete 2 coisas, e digamos que cada uma dessas coisas atinge 10 pessoas, então são 20 pessoas aí com expectativa. Fora as pessoas que cruzam a expectativa, né? Tipo, tem gente que vai ficar na expectativa pela promessa número 1, e tem gente que vai ficar pela expectativa da promessa número 2. E tem aquelas pessoas que vão ficar na expectativa pelas 2 coisas. E essas pessoas estão no meio desses 20, ok? No momento que tu cumpre uma delas, tu vai estar como é que diz? Não é garantindo, tu vai estar tu vai deixar 10 pessoas satisfeitas porque tu cumpriu o que elas estavam esperando, mas vai decepcionar 10 pessoas que estavam esperando alguma coisa e tu não cumpriu. E tem aquelas pessoas algumas que ficaram satisfeitas pela promessa número 1 ser cumprida, mas ao mesmo tempo ficaram um pouco decepcionadas porque a promessa do número 2 não foi cumprida. E vice-versa, né? A pessoa pode ter ficado decepcionada porque a promessa 2 não foi cumprida, mas ela ficou satisfeita porque a promessa 1 foi cumprida, então ela ficou mais ou menos satisfeita e mais ou menos decepcionada. Até aí, tudo bem. Agora, a pessoa que promete 100 coisas e cumpre só 50, até eu mesmo já tô... Pra te ver como
já falo de uma forma pejorativa, né? A pessoa promete 100 e cumpre 50. Para cada promessa são 10 pessoas que estavam na expectativa. Isso dá o quê? 50 vezes 10, 500 pessoas. São 500 pessoas que ficaram satisfeitas e 500 pessoas que ficaram decepcionadas. Fora as que cruzam da mesma maneira que o outro exemplo. Quando tu decepciona 10 pessoas, o barulho não é muito grande. E ter deixado 10 pessoas satisfeitas, o barulho é a fidelidade, né? Se cria, se enraiza, as pessoas passam a confiar. Aquelas 10 pessoas vão passar a confiar em ti. E elas vão te ajudar nos próximos passos. Agora, no outro exemplo, tu decepciona 500 pessoas. 500 pessoas fazem muito barulho. Fazem mais barulho do que 500 pessoas satisfeitas. 500 pessoas decepcionadas é perigoso. Porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um universo. Então, para cada pessoa que ficou decepcionada, tem um peso enorme em cima daquela decepção. Embora os dois exemplos sejam 50-50, um deles vai pesar mais. Por que eu comecei a falar isso? Porque eu já prometi muitas vezes que ia voltar com o canal. Eu já prometi muitos vídeos, muitos formatos, tanto no próprio YouTube, no canal, que é péssimo, quanto em Twitter, quanto em boca a boca, falando com as pessoas. E eu não consigo cumprir, muitas vezes, nem 50% disso. Então, se eu me mantesse calado, parasse de prometer, e um dia surgisse com o que eu prometeria, mas não prometi, eu teria muito mais vantagem do que desvantagem, sabe? Porque ficar prometendo tantas coisas por tanto tempo é prejudicial. E era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu vou ver se testo mais alguns jogos, mas isso não vai acontecer hoje. Em breve vai ser Páscoa. Desejo aí, caso eu não volte, Feliz Páscoa para todos que possam estar assistindo. E ontem foi dia da mentira, como eu disse. E pela primeira vez eu não contei nenhuma mentira no dia da mentira. Foda-se. Enfim, é isso. Valeu, tô ansioso pelos dois jogos. E quem sabe eles aparecem no meu canal. Quem sabe.